Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja mais uma vez abundantemente em vossas vidas. Mais um vídeo aqui do nosso canal Estudos Teológico ou Estudando Teologia. Eu já quero te convidar para se inscrever no nosso canal, para que você continue recebendo nossos conteúdos teológicos. Nós estamos toda semana aqui postando os vídeos de teologia. Hoje nós vamos ver mais um assunto muito importante. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, porque o assunto ele é mais profundo. E cada dia nós vamos aumentando aqui o conteúdo. Conforme vai tendo visualização, as pessoas vão assistindo, nós vamos aumentando o nosso conteúdo. Vamos trazer aqui aula de exegese bíblica, de interpretação. Cada dia mais a gente vai aprimorando e aumentando o nosso conteúdo. O que vamos falar nesta aula, nesse assunto que vamos falar nesse dia? O primeiro ponto que vamos falar é: o que é teologia? O que é teologia para você que tem iniciado na teologia, no estudo de teologia? O que é a teologia? O que significa estudar teologia? Sobre esses dois pontos, esses dois termos, nós vamos falar hoje nesse vídeo. O que é teologia e o que significa estudar teologia. Então nós vamos ver nesse conteúdo o que é teologia. O que é teologia? Teologia é o conhecimento de Deus conforme revelado nas Escrituras. Primeiro ponto inicial, primeiro ponto básico de tudo aí que nós podemos dizer é que teologia é o conhecimento de Deus conforme revelado aonde? Tem que ser na Bíblia, nas Escrituras. A palavra teologia ela vem de dois termos grego como nós conhecemos: Theos, Deus, e logos, palavra ou lógica, no sentido de ideia, estudo, de onde vem o nosso sufixo logia. Então teologia significa basicamente lógica sobre Deus, ou como nós conhecemos e definimos, estudos sobre Deus. Isso quer dizer que todas as vezes que meditamos sobre quem é Deus, o que Ele faz e qual é a sua vontade, estamos considerando a lógica sobre Deus. Em outras palavras, nós estamos fazendo teologia. Todas as vezes que você para meditar quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele faz e qual é a sua vontade, você está praticando teologia. Outro ponto muito importante sobre teologia é: teologia ou religião? A sua ideia, qual é o seu pensamento? Teologia ou religião? É uma pergunta. Vamos responder ela? É importante fazer uma separação, uma distinção entre a teologia cristã e outros tipos de teologia. É necessário que você faça uma distinção, uma separação. Você, estudante de teologia, que está iniciando na teologia, você tem que fazer uma distinção, uma separação entre a teologia cristã e outros tipos de teologia. Isso porque a teologia da qual estamos falando não é o estudo de divindades que nasceram na imaginação do homem e que são apresentadas ao mundo através de escrito supostamente sagrados. O que nós estamos estudando na teologia é o que se trata de Romanos, capítulo 1, versículo 20 até o 23. Depois, abra sua Bíblia, leia Romanos, capítulo 1, versículo 20, versículo 23. É sobre isso que a teologia trata, a teologia cristã, a teologia bíblica. Então, estudar teologia cristã não é o mesmo que estudar religião. Guarde isso na sua mente, guarde isso para você. Estudar teologia cristã não é o mesmo que estudar religião. Apesar de
infelizmente, ser cada vez mais frequente a substituição do estudo teológico pelo estudo da religião, como se fossem equivalentes, mas não é. Mas qual é a diferença entre estudar teologia e estudar religião? Qual é a diferença entre você estudar teologia e estudar religião? A religião, ela tem a ver com as práticas de adoração a seres humanos em ambiente específico. Essa é o centro, a centralização da religião. Haver adoração de seres humanos em ambiente específico. Mas a teologia, por contraste, é o estudo de Deus. Há uma grande diferença entre estudar apreensões humanas das religiões e estudar a natureza e o caráter de Deus. O primeiro estudo é puramente natural em sua orientação. O estudo da religião é puramente natural, é uma coisa natural. Já o segundo estudo, que é o da teologia bíblica, teologia cristã, é sobrenatural, lidando com o que está acima e além das coisas deste mundo. Portanto, estudar teologia cristã é estudar a revelação de Deus para a humanidade. Guarde isso. Estudar teologia cristã é estudar a revelação de Deus para a humanidade. A fonte desse estudo não está na consciência religiosa do homem, mas na própria palavra de Deus. Olha que importante isso. O estudo da teologia cristã não está na minha consciência, nem na sua consciência religiosa do homem. Não. O estudo da teologia não se trata disso, numa consciência religiosa do ser humano. Mas o estudo da teologia está na própria palavra de Deus. Ou seja, na Bíblia, tem que estar baseado na Bíblia. Embora o significado de teologia seja o estudo de Deus, o significado de teologia, da palavra teologia, que nós já falamos no início, significa o estudo de Deus. Preste muita atenção nisso. Isso não quer dizer que Deus é um objeto de estudo do homem. Não está falando sobre isso. Que alguém vai pegar Deus e colocar num laboratório e ser analisado pela religião. Não se trata disso a teologia. A teologia se trata do estudo das Escrituras para a revelação de Deus ao homem. Mas que o homem pode ter conhecimento de Deus através de sua revelação na Escritura. É disso que se trata a teologia. Não é de uma consciência religiosa do ser humano. Não, mas é o estudo das Escrituras para a revelação de Deus ao homem. Agora vamos falar sobre as disciplinas teológicas. O que são as disciplinas teológicas? O estudo teológico realmente é um campo muito amplo, um campo muito grande. Por isso podemos falar em várias disciplinas teológicas. Aqui eu quero falar de algumas, mas existe muito mais do que eu vou falar aqui, que tratam acerca das diferentes áreas do saber teológico. Antes, porém, mais uma vez, é importante ter em mente que o texto bíblico é o fundamento da teologia cristã. É isso que nós temos que ter em mente. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, o texto bíblico tem que ser o fundamento da teologia cristã. Então, todas as disciplinas teológicas partem desse ponto inicial para poderem apresentar adequadamente seus desdobramentos. Além disso, é natural que os limites da disciplina teológica se sobrepõem em vários pontos. Nesse sentido que nós estamos falando aqui, as principais áreas do estudo teológico são: primeiro, teologia bíblica. Não há discussão, não tem como discutir ou mudar isso. Teologia bíblica. O que a teologia bíblica se dedica? A teologia bíblica se dedica a estudar o processo de autorrevelação de Deus registrado nas Escrituras ao longo do tempo. Então, se alguém perguntar para você, o que é a teologia bíblica? O que a teologia bíblica dedica ou estuda? É o processo de autorrevelação de Deus registrado nas Escrituras ao longo do tempo. A teologia bíblica
ela enxerga todas as informações das Escrituras como parte de um todo, ou seja, como parte de uma história em que há uma unidade perfeita e um desenvolvimento progressivo. Para tanto, os estudos hermenêuticos e exegéticos dos textos bíblicos cumprem um papel essencial no resultado da teologia bíblica. Segunda disciplina, segundo ponto que nós queremos ver aqui nessa aula é teologia histórica. O que a teologia histórica trata? Qual é o princípio? O que estuda a teologia histórica? Trata sobre como as verdades bíblicas se desenvolveram na vida da igreja ao longo da história. A teologia histórica, como o próprio nome diz, se dedica a estudar a história da doutrina cristã. Isto é, como os cristãos compreenderam os temas teológicos em diferente período. Isso se trata da teologia histórica. Teologia sistemática. O que a teologia sistemática nos apresenta? Qual é o estudo da teologia sistemática? Apresenta os dados da teologia bíblica de forma sistematizada, passando pelo filtro da teologia histórica. É isso que a teologia sistemática nos traz. Em outras palavras, a teologia sistemática faz uso da teologia bíblica ao lidar com o conteúdo das Escrituras. Considera-se como esse conteúdo foi recebido como doutrina pela igreja ao longo da sua história e apresenta essas informações de forma organizada em temas centrais para a fé cristã, de modo a refletir a correta posição bíblica sobre cada assunto. Também é importante saber que o estudo teológico não é um fim em si mesmo, mas sempre deve ter uma aplicação prática na vida da igreja. Eu vou repetir isso de novo. Também é importante saber que o estudo da teologia, o estudo teológico, não é um fim em si mesmo, mas sempre deve ter uma aplicação prática na minha vida, na tua vida, na vida da igreja. Não adianta estudar teologia se não ponhar em prática. Não adianta a gente se formar em básico, médio, bacharel, mestrado, doutorado, todas essas informações e não colocarmos em prática em nossa vida. Algumas pessoas têm chamado esse aspecto do saber teológico de teologia prática ou teologia aplicada. Nesse ponto, todas as contribuições das outras áreas da teologia são empregadas para glorificar a Deus, à medida que a comunidade cristã é edificada, corrigida e instruída. O estudo da teologia cristã, ponhado em prática, vivida, é para edificação, para correção e para instrução da igreja, ou da minha vida e da sua vida. Em outras palavras, é no campo da teologia prática que enxergamos com mais nitidez como o estudo teológico serve ao povo de Deus, enquanto sua militância neste mundo. Ética cristã, aconselhamento bíblico, apologética, evangelização, discipulado e até a homilética são algumas das matérias que têm sido sugeridas como parte da teologia prática. Olha isso, a teologia prática nós vamos estudar, colocar em prática o quê? A ética cristã, que tem que ter uma ética cristã na nossa vida. O aconselhamento bíblico, a apologética, a evangelização, ponto muito importante que nós aprendemos na teologia prática, colocamos em prática a evangelização. O discipulado, se tornamos discípulos. A homilética, só algumas matérias que são sugeridas na teologia prática. Aqui nós vimos alguns pontos ou algumas disciplinas da teologia. Vamos passar agora e ver a importância da teologia. Qual é a importância
da teologia para você? Qual é a importância da teologia para mim, para a igreja? Qual é? Algumas pessoas pensam que estudar teologia é algo completamente desnecessário e até prejudicial à vida espiritual do crente. Dá para acreditar que ainda existe pessoa que tem este pensamento? Que estudar teologia é algo completamente desnecessário e ainda prejudica a vida espiritual do crente cristã? Quem é que disse isso? Aonde que as pessoas tiram esse fundamento disso? Que estudar teologia é algo que vai tirar a espiritualidade do cristão? Vai ser uma coisa desnecessária? Claro que não. Obviamente, essas pessoas não podem estar mais enganadas. Com certeza, elas estão enganadas sobre o assunto, não têm conhecimento do que é teologia. A ideia de que a teologia é espiritualidade são coisas opostas. É uma visão completamente distorcida. Fazer teologia não é apenas uma atividade intelectual, mas é um exercício que exige o envolvimento de todo o nosso ser. Preste atenção nisso. Fazer teologia não é apenas uma atividade que vai elevar o seu intelecto, vai te fazer maior do que os outros, não. Mas é um exercício, um envolvimento de todo o nosso ser. Quando nós fazemos teologia, quando nós estudamos teologia, a nossa vida completamente ela vai sendo colocada dentro das Escrituras e vai sendo revelado a nós muito conhecimento que muitas vezes ao ler as Escrituras nós não conseguimos enxergar, mas através do estudo da teologia nós chegamos nisso. Todos cristãos necessariamente é um teólogo, queira ele ou não. Não tem como fugir, não tem como escapar disso. Todo cristão ele é um teólogo. O simples ato de alguém ler uma passagem bíblica já é, em algum nível, fazer teologia. Se você lê a Bíblia, você estuda as Escrituras, então você já é um teólogo, você está fazendo teologia. Quando você lê a Bíblia, você está... Por quê? Porque a Bíblia, ela é objeto, ela é o fundamento da teologia. Então, todas as vezes que você lê a Escritura, você está fazendo teologia. Isso significa que o cristão não pode escapar do estudo teológico. Neste ponto, que todo cristão em si é um teólogo, ele não pode escapar do estudo teológico. Então, se é verdade que, em última análise, todos os cristãos são teólogos, também é verdade que nem todos os cristãos são teólogos da mesma qualidade. A pergunta aqui é: somos bons teólogos ou maus teólogos? Pense aí, responda para você mesmo. Ou melhor, nossa teologia é correta ou equivocada? É fiel à Escritura ou não? Olha que pergunta, umas perguntas interessantes que vai ficar para nós aqui, para você responder aí. A primeira pergunta é: somos bons ou maus teólogos? Eu e você temos sido bons teólogos ou maus teólogos? Não importa se você está fazendo um curso, como eu disse, todo aquele que lê as Escrituras, ele já se faz teologia. E você, como está lendo as Escrituras? Tem sido um bom teólogo para você mesmo? Ou melhor, nossa teologia está sendo correta ou equivocada? A boa teologia aperfeiçoa a vida cristã e conduz o crente à adoração a Deus, ao passo que aprofunda o seu conhecimento na revelação divina. A boa teologia, ela aperfeiçoa a vida cristã e conduz o crente à adoração a Deus, a passo que aprofunda a sua revelação divina. Uma teologia fiel e coerente com as Escrituras aquece o coração do santo e alimenta sua devoção ao Senhor. Jamais podemos nos esquecer que o principal alvo da teologia é a glória de Deus. Não esqueça isso. Você que está iniciando no estudo de teologia, você que está cursando teologia, não esqueça disso. O principal alvo da teologia
é glorificar o nome do Senhor. Se alguém pensa em estudar teologia para crescer seu nome, para fazer fama, para ficar mais inteligente que os outros, esqueça, não faça. O estudo da teologia é unicamente para glorificar a Deus. Além disso, bem preparado teologicamente, o cristão passa a estar habilitado a responder adequadamente os ataques à sua fé e a identificar as falsas doutrinas que procura invadir a igreja, bem como se posicionar corretamente contra as ideologias pecaminosas que se propagam pelo mundo. A teologia, ela vai fazer de você um cristão armado contra as falsas doutrinas, contra as ideologias pecaminosas que estão propagando pelo mundo inteiro. A teologia, o fundamento, ela vai te armar, vai te trazer conhecimento para você não ser enganado. Por outro lado, uma teologia ruim leva o crente à fraqueza espiritual, enquanto o distancia da correta compreensão das verdades bíblicas. É esse tipo de teologia equivocada que ameaça e contamina a vida cristã e deixa o crente vulnerável ao engano. Até aqui nós vimos o que nós vimos até esse presente momento. Vimos o que é teologia. Até aqui o presente momento nós estamos vendo o que é. O primeiro ponto que nós falamos, que nós iríamos tratar nesse vídeo é o que é teologia e por que devemos estudar teologia. Aqui eu termino a primeira parte, o que é teologia. Se você não entendeu, você volte o vídeo e veja novamente. Agora vamos passar para o segundo tema, que é por que devemos estudar teologia. Primeiro ponto, o que é teologia? Nós vimos aí de forma simples e não muito ampla o que é teologia, mas deu para trazer a nós um entendimento o que é a teologia. Agora nesse ponto aqui nós vamos ver por que devemos estudar teologia. Há realmente muitas razões que poderíamos citar sobre o porquê de nós empenharmos no estudo teológico. Eu poderia citar aqui muitas razões porque devemos estudar teologia. Mas aqui quero recorrer apenas a alguns versículos bíblicos que correspondem definitivamente a essa questão. Em primeiro lugar, devemos estar comprometidos em fazer teologia, que é essa a vontade de Deus para nós. A palavra de Deus, a Bíblia nos diz assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Essa é a primeira razão porque você deve estudar teologia. Olha o que diz a palavra. Mas o que se gloriar, glorie no quê? Em me conhecer. Conhecer quem? O Senhor. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Como poderemos conhecer a Deus e suas obras de formas corretas, se não através do estudo de sua autorrevelação na Escritura? Em segundo lugar, a Bíblia diz que a fé é indispensável para a nossa salvação e o nosso relacionamento com Deus. Mas o que a fé tem a ver com a teologia? A verdadeira fé possui conteúdo. Não basta apenas crer em qualquer informação para ser salvo. É assim que funciona a salvação? Não. Não basta você crer em qualquer informação. É preciso crer no conteúdo correto. É necessário que você creia em algo que tem um fundamento, em algo sólido. O objeto da fé verdadeira é Cristo. Cristo tem que ser o centro, o objeto da sua fé. E quando os crentes creem em Cristo, isso envolve compreensão, aceitação e confiança
absoluta. Então, se a teologia é a lógica sobre Deus, se é o raciocínio acerca de sua revelação em Cristo, conforme apresentada nas Escrituras, obviamente, ela é indispensável para nós, visto que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Além disso, o escritor de Hebreus ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima, aquele que se achega a Deus, é necessário que ele creia primeiramente que Deus existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia primeiramente que ele exista e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Terceiro lugar, a teologia é essencial para podermos obedecer à ordem de Jesus. Portanto, ide, fazeis discípulo a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Mateus, capítulo 28, 19, versículo 20. Perceba que esta ordem exige de nós a compreensão adequada dos mandamentos do Senhor, a fim de que possamos ensiná-lo a outras pessoas. Isso é o quê? Fazer teologia. Quando você está fazendo discípulo, discipulando, ensinando, você está fazendo teologia. Em quarto lugar, o estudo teológico é indispensável à vida da igreja. O apóstolo Paulo escreve: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Portanto, não há outro modo de regular a vida da igreja conforme a vontade de Deus, se não for pelo estudo cuidadoso e aplicação correta das Escrituras. Por fim, para encerrarmos essa aula aqui hoje, por fim, que o conselho do profeta Oséias desperta em nós o desejo por uma boa teologia. Finalizando essa aula, vamos concluir dizendo que o profeta Oséias, em suas palavras, desperta em nós um desejo por uma boa teologia. O que o profeta Oséias escreveu no seu livro, no capítulo 6, no versículo 3, está escrito assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôndia que rega a terra. Você já pensou em estudar teologia no conforto do seu lar? Você pode estudar teologia na sua casa, com bons livros, com as Escrituras Sagradas e fazendo um curso. Nós finalizamos aqui esta aula de teologia e que esta palavra do profeta Oséias possa trazer um despertamento para todos nós e tirarmos de nossa mente aquele negócio que muitas pessoas dizem, que a teologia vai estragar, que a teologia vai tirar a parte espiritual do cristão. Não, continue estudando. Eu espero que essa aula tenha trazido uma edificação para a tua vida. Continue no nosso canal. Nós estaremos aqui postando aulas como esta, ou ainda com mais profundidade no nosso canal. Que esta aula aqui traga para você. Nós vimos aqui o que é a teologia e por que devemos estudar teologia. É claro que nós não falamos aqui todos os pontos do que é teologia e nem do que por que devemos estudar teologia, mas já deu para nós termos uma ideia do que é teologia e por que devemos estudar teologia. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te dando graça e sabedoria. Deus te abençoe.
continue conosco neste canal. Se você não é inscrito, se inscreva, curte, compartilhe. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.